Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre cadeias e teias alimentares. O que seria basicamente uma cadeia alimentar? Uma representação gráfica que mostra o fluxo de energia entre os organismos do ecossistema, e ele é dividido entre produtores, consumidores e decompositores. Temos ali, por exemplo, sempre no início, de uma cadeia alimentar, o produtor, que é aquele organismo que faz a fotossíntese, que gera o início da cadeia, o alimento em si, o consumidor primário, que se alimenta do secundário, que se alimenta do produtor, o secundário, que se alimenta do primário, e o terciário, que se alimenta do secundário. Os produtores em si, então vamos tentar entender o que são eles. São aqueles que fazem o próprio alimento, eles são seres autotróficos ou autótrofos, tá? Esses organismos são a base da cadeia alimentar e são representados geralmente pelas plantas, tá? Pelas algas em ecossistemas aquáticos, em fitoplâncton também, ecossistemas aquáticos, mas a gente já está falando aqui a nível de micro-organismos, e bactérias, porque em muitos ambientes não ocorre a fotossíntese, sim, algo que consegue se produzir energia a partir de matéria presente no meio, que seria ali a quimiossíntese. Mas também esses organismos são considerados produtores, tá? E servem de alimento para os consumidores. Já os consumidores, eles são os organismos heterótrofos ou heterotróficos, ou seja, eles se alimentam de outros seres vivos, tá? Então, conforme o nível que eles se encontram, a gente vai ter a diferenciação deles ali. Geralmente, aqueles que se alimentam diretamente do produtor, são organismos herbívoros, são chamados de consumidores primários. Quem se alimenta de primários são os secundários, terciários e assim vai. Então, seres heterotróficos em si, os primários, que são aqueles que se alimentam ali de organismos que são produtores, e aqueles que são os consumidores secundários, terciários e quaternários, que são os seres que a gente pode chamar de carnívoros, consumidores ali gerais. Existem organismos que se alimentam tanto de vegetais quanto de proteína animal, e esse daí a gente vai chamar de onívoro, vai ter os dois nichos ecológicos ali. Geralmente os decompositores também estão presentes nas teias alimentares ou nas cadeias, eles vão fazer o papel de decompositores. E para que eles decompõem? Para devolver, para fazer a reciclagem da matéria orgânica, fazer com que aquela matéria que está morta ali já, aquele organismo está morto ou parte dele, tenha as suas moléculas destruídas e devolvidas para a natureza para que se possa construir novas coisas a partir dali, como se fossem pequenas peças de um brinquedo de encaixe, fazendo com que seja feito novo organismo. Então, os níveis tróficos, como a gente viu ali, temos o produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário e o consumidor terciário. A gente vai dividir eles por níveis e sempre o primeiro nível é ocupado pelo produtor. O nível 2 pelo consumidor primário, o nível 3 pelo secundário e o nível 4 pelo terciário. Tem nível 5, nível 6, conforme o tipo de situação que a gente esteja estudando. Quando você elimina, por exemplo, um organismo de uma cadeia alimentar qualquer, um organismo como aqui no caso, esse peixe 2, que se alimentava do peixe 1 e servia de alimento para o peixe 3, você já causou algo que a gente vai chamar de desequilíbrio ecológico, ok? Ou seja, não tendo mais o seu predador, muitas vezes aquela espécie que servia de presa acaba se alastrando, se proliferando de uma maneira às vezes descontrolada e às vezes até falta alimento para o nível trófico de cima ali. Mas na realidade o que acontece são teias alimentares, assim, de uma maneira geral, tá? Onde um mesmo organismo se alimenta de mais de uma fonte de alimento e não apenas de uma, como uma cadeia alimentar. Mas, de qualquer maneira, você inicia ela sempre pelo produtor. A partir dali, você vai ter, às vezes, mais de um consumidor primário, mais de um organismo se alimentando daquele mesmo alimento em si. Ok? Espero que vocês tenham gostado e até breve!